Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bocejar um pouquinho sobre o futebol. Tivemos aí então o jogo de ida entre Barcelona e PSG nas quartas de final da Champions League. E cara, foi um jogaço absurdo, absoluto, principalmente benéfico para o time do Barcelona. O jogo que começou muito favorável ao time do PSG, que estava marcando alto, estava marcando forte, apesar de ter alguns problemas coletivos, como eu sempre gosto de destacar. O elenco deles é bom, ele tem uma peça desequilibrante que é o Mbappé, que não fez um bom jogo, mas... Então, olhando para um aspecto mais geral, assim, de não se focar em alguns detalhes, o PSG aparentava ser favorito e melhor que o Barcelona. Só que, olhando o decorrer da temporada, principalmente nesses jogos recentes, o time do Xavi é muito superior ao time do Luiz Henrique. O Xavi chegou nesse jogo com uma moral muito grande, já estava vindo contando algumas vitórias, já está com mais de 10 jogos sem perder com o time do Barcelona, enquanto o PSG vive aí climas dramáticos, principalmente envolvendo o seu técnico e o astro do time, Kylian Mbappé. Mas vamos olhar agora para o que foi o jogo de hoje, porque quando chegamos nas quartas da Champions League, todo jogo é um jogo. É difícil você tentar definir como será uma partida a partir de resultados anteriores ou dando esse retrospecto mais geral. Bom, o PSG ele começou em cima, um time forte como ele costuma ser, marcando alto, pressão em cima do Barcelona, que estava com alguma dificuldade de manter a bola no pé, que estava com alguma dificuldade de manter a bola no chão. Mas foi nesse jogo aí até mais ou menos os 20 do primeiro tempo, onde o Barcelona finalmente conseguiu alguma coisa nesse jogo, conseguiu botar a bola no chão, conseguiu criar algumas oportunidades, principalmente com o Rafinha no lado esquerdo. E Lewandowski fez também uma boa partida, apesar de não ter marcado gol ou ter dado assistência. Mas ele foi fundamental aí no primeiro gol, inclusive. O Lewandowski, ele partiu quase ali do meio do campo, cortando, driblando os jogadores do meio campo e da zaga do PSG, abrindo ali pro Yamal, que não estava muito bem no jogo, mas nesse momento ele conseguiu um espaço bom para poder driblar, cruzar, e ele decidiu cruzar pro Lewandowski, que não conseguiu finalizar o gol, e a bola acabou sobrando no pé do Rafinha, no pé direito, e ele meteu uma chapada meio sem jeito, porque é o pé ruim dele, é um pé que ele é totalmente descalibrado, é um pé que ele realmente não gosta de utilizar, mas ele meteu uma bela de uma chapada e tirou dos dois zagueiros que estavam ali em cima da linha. E detalhe que pouco antes do Rafinha fazer o seu primeiro gol na Champions League, Nuno Mendes tirou uma bola ali em cima da linha que já daria uma vantagem para o Barcelona. Bom, mas foi assim, quase na reta final do primeiro tempo, o Rafinha faz o seu gol e o jogo parecia totalmente favorável ao Barcelona. Mas no segundo tempo, o PSG voltou totalmente frenético pro jogo. Tão frenético que logo no começo do primeiro tempo, nos primeiros 5 minutos do segundo tempo, Dembélé faz a famosa lei do ex. De um jeito clássico, o Dembélé saiu cortando os jogadores do time do Barcelona que ficavam totalmente desorientados, porque ele é esse típico jogador que é fenomenal com as duas pernas, você não sabe com que perna ele vai driblar, com que perna ele vai chutar, é realmente um bagulho impressionante e isso é extremamente difícil de ser marcado facilmente por um zagueiro, até mesmo os zagueiros do Barcelona, que são sim ótimos zagueiros. E com pouco menos de 5 minutos de partida, Vitinha já abre a virada do time francês. E assim, esse começo foi tão frenético que dava a entender que o PSG iria atrás de um resultado para tentar ou golear ou tentar abrir cada vez mais vantagem para no jogo de volta que vai ser em Barcelona não sair em total desvantagem. Só que não foi bem o que aconteceu. O time do Xavi entrou muito bem no jogo, principalmente mentalmente, porque eles perceberam que, apesar do segundo tempo dos caras ter sido frenético, não estamos no fim do poço. Temos total capacidade de tentar ou manter esse resultado que seria ainda assim bom para o time catalão, ou tentar o empate ou a virada, porque temos capacidade para isso. Essa era a mentalidade que o time do Xavi entrou em campo e foi muito boa e refletiu totalmente no resultado. As alterações do Xavi principalmente mudaram a cara do jogo. Ele tirou ali o Sérgio Roberto para a entrada do Pedri, e o Yamal para a entrada do João Félix. E o Rafinha ficou ali naquele lado direito. O Yamal ele não fez uma boa partida, tá? Eu acho que ele sentiu um pouco o peso, principalmente pelo fato de estar jogando muito longe de casa. Você sair da Espanha para jogar no Parque dos Príncipes da França, ainda mais tendo 16 anos de idade, é sempre bom destacar isso. Ele não foi muito bem na partida, ele tomou péssimas decisões, não estava conseguindo driblar no 1 contra 1, que é a sua principal forma de atacar. E o Xavi fez certo em tirá-lo e dar aquele espaço direito pro Rafinha poder jogar, que estava esse sim que estava fazendo uma baita de uma partida. E foi nessas alterações que o gol saiu no pé do Pedri,
lá perto do meio de campo, mais ou menos, ele conseguiu uma baita de uma enfiada pro Rafinha por altitude. E o Rafinha, dando um jeito de usar o seu corpo para tirar e ter espaço para finalização, finalizou muito bem, tirando o Donnarumma, que fez uma péssima de uma partida, e fazer um gol que daria um empate para o Barcelona. E não satisfeito com o empate, o time catalão foi lá e com Christensen no escanteio fez o terceiro gol, que virou a virada do time do PSG. Cara, simplesmente jogaço. Eu acho que essa partida e as de ontem definem muito bem o que está sendo essas quartas de final de Champions League. Só jogo fenomenal, até mesmo Borussia e o Atlético de Madrid, que talvez tenha sido menos emocionante. Mas assim, cara, obviamente é um resultado exuberante e gigante pro time do Barcelona. Resultado tão grande que pode dar inclusive uma moral, um gás a mais pro time buscar a sua classificação até mesmo para a final dessa Liga dos Campeões da Europa. Porque caso eles passem, eles vão pegar o ganhador de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. E convenhamos, é muito melhor você pegar ou Atlético ou Borussia Dortmund do que pegar City, Bayern de Munique, Real Madrid ou Arsenal, tá ligado? O Barcelona teve sorte de ter caído nessa boa chave, um chaveamento que favorece muito a eles, apesar de não ser fácil. Não tô dizendo que é fácil, mas é algo que favorece sim os catalães. E nesse jogo de ida, eles demonstraram total capacidade de poder sim ir atrás do resultado. O que era previsto para acontecer era o Barcelona entrar querendo... Isso poderia ser uma derrota com um gol de diferença ou até mesmo um empate. Era isso que aparentava que o Barcelona tentaria buscar. E foi com essa, inclusive, atitude que o time catalão entrou em campo, né? De tentar condensar o máximo possível do jogo, para que no jogo de volta consiga sim decidir perfeitamente com o time do PSG. Só que o time foi muito melhor do que o previsto. Marcou também a volta de dois meio-campistas cruciais para o time do Xavi, né? O De Jong e o Pedri, que foram fundamentais nessa partida. Com um gol muito bem achado do Rafinha na reta final do primeiro tempo. E no segundo tempo, ir ter esse pique todo para ir buscar a virada, eu acho que traz uma aura muito importante para essa equipe no decorrer dessa edição da Liga dos Campeões e até mesmo no decorrer da temporada de La Liga, onde está bem atrás do Real Madrid, é verdade, tem pouca chance de realmente ganhar esse título, mas matematicamente ainda tem chances. Enquanto isso, o time do PSG já demonstra as inúmeras instabilidades no decorrer da temporada. Eles, eu acho que se você for pegar por elenco, por exemplo, eu acho que eles podem até ter um time melhorzinho que o do Barcelona, mas, como eu gosto sempre de citar, o que diferenciava o PSG dos demais era o fator desequilibrante Mbappé, que nesse jogo mal entrou em campo. Mbappé completamente sumido na partida. Então, assim, se o seu fator predominante não consegue atuar 100%, você vai ter quedas drásticas. Porque o time ele não vai conseguir engrenar 100%, ou pelo menos não vai conseguir depender somente dele, que é o craque da equipe. Mas cada jogo é um jogo, principalmente quando fala-se de Champions League, e a partir das quartas de final você não pode mais subestimar nenhum time. Bom, esse vídeo foi só pra falar mesmo desse jogo do Barcelona contra o PSG, que foi um jogaço e tudo mais. Eu não vou falar muitos detalhes do jogo do Borussia contra o Atlético de Madrid, porque eu não assisti esse jogo. Eu tava só com o meu celular na mão, então eu assisti o jogo do Barcelona todinho pelo celular, e então eu não conseguia dividir tela para conseguir assistir junto o jogo do time do Simeone. O time do Simeone conseguiu um bom resultado, principalmente que estava atuando em casa e conseguiu essa vitória, mas o resultado não foi como todo ruim para o Borussia, já que eles vão decidir lá na Alemanha. E inclusive pode até ser um pouco prejudicial para o time do Atlético de Madrid, porque eles tinham total de capacidade de fazer mais gols, mais do que além esses dois que fizeram. E o Borussia Dortmund na reta final do segundo tempo conseguiu ali o gol para nivelar cada vez mais essa disputa. Então assim, o jogo de volta promete muito, muito mesmo, de todas as partidas dessa quarta de final de Champions League. Então é isso, rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilha e faça o que mais você quiser como conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu!